pela participação. Olá, seja bem-vindo ao programa Em Discussão Saúde. O Ministério da Saúde tem como meta vacinar 20,6 milhões de adolescentes entre 9 a 14 anos contra o HPV. A campanha, lançada recentemente, é voltada para ambos os sexos, porque o papilomavírus humanos é sexualmente transmissível e infecta pele e mucosas da boca ou então as áreas genitais. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 30% dos tumores provocados pelo vírus no mundo são causados pelo HPV. Para falar sobre o tema, nós recebemos a doutora Helena Sato, ela que é diretora de imunização da Secretaria de Estado da Saúde. Doutor Vamberto Maia Filho, ele que é ginecologista e obstetra, e também aqui conosco a doutora Renata Scatena, pediatra. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa. Hoje, com essa discussão aí, mais do que falar da doença, também falar da vacina. Eu vou começar aqui pelo doutor Vamberto. Para a gente, vamos clarear esse quadro aí. HPV. O que eu estou falando? O que é isso? A gente está falando de um vírus que é muito comum. Ele tem várias cepas, ele é bastante dividido em vários fragmentos, tá certo? Que infecta homens e mulheres em proporção semelhante e que é muito importante para a ginecologia, porque ele é a porta de entrada para um problema muito grave de saúde feminina, que é o câncer de colo do útero, que é o terceiro câncer mais comum que acomete a mulher. Terceiro câncer mais comum. Então a gente está falando de um vírus que ele é muito importante, o nosso entendimento sobre ele, prevenção e tratamento. Então a gente está falando de um problema de saúde pública que a gente tem que estar atento a ele. Eu vou continuar ainda aqui com o senhor, porque eu tenho uma outra pergunta relacionada aí. Então, é um vírus que a gente pega por transmissão sexual. Quem transmite para quem? Na verdade... É o homem que transmite para a mulher, é a mulher que é para o homem, e dá para saber quem é que está fazendo essa... Você sabe que essa é uma pergunta muito interessante, porque o ginecologista é o médico da mulher. Então, como ele é o médico da mulher, e a mulher tem uma certa, vamos dizer assim, a maior preocupação com a saúde do que comparado com o homem, então dá-se a impressão de que a mulher é a que é mais acometida, quando não é. Os sexos são acometidos de forma semelhante, por incrível que pareça. Então a transmissão, ela é uma via de mão dupla. Tanto homens como mulheres se transmitem indiscriminadamente. Estou perguntando isso porque quando a gente aborda o tema, recebe a pauta e vai pesquisar sobre o assunto, em vários sites de perguntas da população falando que a mulher é quem transmite esse vírus, assim, virou esse estigma, é a mulher quem passa, a mulher é a vilã. Pelo que a gente acaba de saber aqui, não tem vilão nessa história, nesse caso. Não necessariamente. O vilão aí é o vírus. O vilão é o vírus. O vilão é o vírus. Então, na verdade, só existe essa transmissão porque, na verdade, os homens e mulheres estão mantendo relação e um transmitindo para o outro, constantemente. Então, Constantemente. Não para. Não. Deixa eu passar para a ponta de lá, doutora Renata, seja bem-vinda, pediatra. Por que nós trouxemos uma pediatra nesse programa se a gente está falando sobre um vírus que é transmitido por relação sexual? O que a gente está falando? Botei a senhora agora numa encruzilhada, né, doutora? Não, na verdade, a pediatria é uma especialidade que olha o paciente como um todo. E também é muito da pediatria cuidar da prevenção, né? Atuar na prevenção e, além de orientar, tem muito esse papel da orientação dos pais, das crianças, dos adolescentes. E a pediatria assiste a pessoa até que idade? Porque a gente acha que é só criança, né, que vai ao pediatra. Até 18 anos. Até 18 anos, Exatamente. O médico que o pai tem que levar e a mãe tem que levar o filho, se tiver até 18, é no pediatra. É no pediatra. Porque muita gente, não sei se tem essa noção, né? Isso, até existe uma especialidade que é a ebiatria, que é específica para esse público
de pré-adolescentes e adolescentes. Mas o pediatra, de um modo geral, acompanha aí os bebês desde pequenos e eles se sentem, as crianças, esses adolescentes se sentem tranquilos e confortáveis para ter uma relação de abertura, de confiança, de diálogo, porque já foi uma relação estabelecida aí desde pequenininho. Então o pediatra tem esse apoio muito importante, tem esse papel muito importante, que é, primeiro, orientar essa família, passar todas as informações, aquilo que tem de mais atualizado e atuar na prevenção. Quando falamos em papiloma vírus humano, pensamos muito na prevenção do câncer de colo de útero. Então, muito além de até taxar como uma vacina para prevenção de uma doença sexualmente transmissível, o que nós temos que ter em mente é que se trata de prevenção contra uma doença muito grave, que é o câncer de colo de útero, o câncer de pênis. Uma das, né, que ele pode... Ele é bem plural, esse vírus, né? Ele é eficiente nisso. Exatamente. Então, não só pensando na saúde da mulher, mas também tem o câncer de pênis, o câncer anogenital, tem o câncer de colo de útero. Então, justamente pensando nessa parte de prevenção que o pediatra atua, né? E também por saber que a vacina, quanto mais precocemente realizada, maior a sua eficácia. Então, isso também é de total importância que a gente possa falar sobre isso e que as pessoas tenham bem enraizado, bem esclarecido. Exatamente. Vacina é para isso. Vacina é para proteção, é para prevenção. Estamos falando em prevenção de câncer. Então é uma vacina, uma conquista muito grande para a saúde pública, para a saúde individual e que vale a pena ser realizada. Porque eu vou pegar o gancho da doutora Renata. Por que está falando pegou já o gancho da vacina, falar que tem que começar cedo, essas informações têm que ser enraizadas na cabeça dos pais e da criança ali que está conduzindo. Pais, a gente, assim, enfim, do tutor, de quem cuida dessa criança. Vacina a partir, eu abro o programa dizendo que o Ministério da Saúde tem como meta vacinar 20,6 milhões de adolescentes entre 9 e 14 anos de idade. Doutora, 9 anos de idade. Por que a vacina tem que começar nessa idade? Você já falou, mas repete, refresca mais. É porque já estão em vida sexual ativa? Do que a gente está falando? Não. Na verdade, quanto mais precocemente Quanto mais cedo. Isso, quanto mais cedo, e o mais cedo é 9 anos, que é o que é liberado em bula, para realização de ambas as vacinas, tanto a da quadrivalente quanto a bivalente. Então, o mais precocemente possível. Fez 9 anos, façam a vacina. Por quê? Porque sabemos, através de estudos de série, que quanto mais precoce, maior o número de anticorpos de proteção dessa vacina, maior a eficácia dessa vacina. Doutora Helena, trabalha ali direto com o público? Direto participando de várias campanhas de vacinação, não só essa, mas essa é uma delas. Quantas pessoas chegam por dia nos postos de saúde ou onde você trabalha falando, quero vacinar contra o HPV? É comum esse pedido? Não. Então vamos lá. Né? Essa pergunta é muito importante. Então, primeiro, né, a vacina HPV, ela é aplicada em todas as salas de vacina. É uma política de governo do Programa Nacional de Imunizações. Ela entrou vacinando primeiro as meninas em 2014. Neste momento nós estamos vacinando 2014, não é? Então, inicialmente começamos a vacinar as meninas. Neste momento nós estamos vacinando meninas de 9 a 14 anos de idade. Os meninos entraram tomando a vacina no ano passado e neste momento os meninos estão na faixa etária de 11 a 14. Gradativamente, a ideia é que essa vacina também se estenda até os 9 anos para os meninos. Mas, em termos de ação, a gente sabe, se a gente amplia muito, a gente acaba não focando em determinadas faixas etárias. E o grande objetivo, né, como a Renata já colocou, porque assim, quando nós iniciamos a ação de vacinação em 2014, veja só, nós começamos a falar, olha, estamos chamando as meninas, porque qual é o foco? Temos outros tipos de câncer, mas nós temos que focar. Prevenção de câncer de colo do útero. E quem tem útero é mulher. Exatamente. Segundo, qual é a vacina que utiliza, qual a vacina que é utilizada em todo o território nacional? Uma vacina quadrivalente,
que vai? Porque o foco inicial é o câncer e os principais tipos de HPV, né, que depois ele me completa para câncer, o 16 e o 18. Só que 16 e 18 são tipos oncogênicos, relacionados basicamente a câncer de colo do útero, Tá. que é o que está na vacina. Tá. Mas a vacina adquirida pelo Ministério protege também contra verrugas genitais, porque verrugas genitais também não é câncer, mas ela vai estar protegendo também contra verrugas genitais, que são os tipos 6 e 11. Então, resumindo, qual a vacina disponível em qualquer sala de vacina? É uma vacina quadrivalente. Qual o foco dessa campanha? Qual o foco dessa vacina? Câncer de colo do útero. Que tipos? 16 e 18. Mas essa vacina também protege contra as verrugas genitais, que é o 6 e 11. Tá? Agora, resumindo, né? É tanta Não, mas fala, eu tô achando né? ótima essa explicação, porque é pra gente fala. entender tudo Agora, aqui. por que essa nossa fala é muito importante? Porque é uma vacina que entrou no calendário público para as meninas em 2014 e para os meninos no ano passado. Qual a cobertura vacinal no estado de São Paulo para as meninas? Que é uma vacina tão importante, uma vacina que estamos falando de câncer. A primeira dose está em 60% e a cobertura para a segunda dose, 44%. O intervalo entre a primeira e segunda dose é de 6 meses. O esquema que o Programa Nacional de Imunizações realiza é o chamado esquema estendido. Ao invés de aplicação de 3 doses, trabalhos apontam que ela também será eficaz quando a gente aplica 2 doses com intervalo de 6 meses nessa faixa etária que estamos trabalhando. Então, repetindo, veja só. Quando fala cobertura, o que está falando? Número de adolescentes que completaram o esquema. Ah, ok. Então, vamos lá. Então, Ok. quantos adolescentes, quantas meninas compareceram para receber a primeira dose? De 9 a 14 anos de idade. No estado de São Paulo, primeira dose, 60%. Quantas que retornaram para receber a segunda dose, que para adequada proteção tem que ter 2 doses? Não dá pra ser só. 44%. Meninos, qual a cobertura para os meninos no estado de São Paulo? Estamos falando de uma vacina que começou ano passado, certo? Mas, nossa, a gente faz tanta campanha, temos tantas vacinas. Qual a adesão dos meninos para a primeira dose? Uma ação que começou ano passado, com 11 anos de idade. 30%. E segunda dose, 14%. O que acontece? Então, aí temos que algumas esses números questões. estão dizendo? Principalmente em relação às meninas, que eu queria só ressaltar. Na primeira vez, na primeira dose, a gente, não só o Estado de São Paulo como o país, a adesão foi muito grande, né, com a primeira dose. No começo ela foi mais devagar, mas depois foi muito grande. Mas tivemos algumas resistências. Primeiro, quando a gente fala meninas a partir dos 9 anos de idade. Segundo, quando a gente fala que a principal via de transmissibilidade de infecção é através de relação sexual. E quando a gente falava isso para as mães, né, numa plateia, dizendo essa vacina é importante, qual o primeiro link que as mães faziam? Nossa, mas a vacina é o vírus é transmissão sexual, então vacinando aos 9, isso quer dizer então que a minha filha já vai poder transar a partir dos... Era assim, liberada para o vai sexo? poder transar a partir dos 9 vulnerável anos. agora? Então a gente diz, não, isso não tem nada a ver, não Mas não existe tem nada a ver com a relação. outra. Mas os trabalhos apontam que o ideal para uma adequada proteção contra o vírus HPV, para esse esquema que a gente está utilizando, que é esse estendido, quanto mais cedo, melhor. Então, a melhor idade é aos 9 anos. Né? Então, é isso que a gente sempre deixa claro. Ninguém está fazendo campanha para Sim, liberar pra antecipação, crianças para exatamente, relações né? sexuais. Ninguém. Mas, baseando-se em que os trabalhos apontam, nós estamos usando o esquema estendido, a aplicação de 2 doses com intervalo de 6 meses. E o melhor momento é a aplicação dessa vacina antes que esses adolescentes se infectem. Sim. Agora, de modo nenhum, né, isso estimula, né, aí uma precocidade de iniciar trans ou coisas do gênero. Agora, eu queria, com essa fala, fazer um chamado importante. É uma vacina excelente, de elevada efetividade, não é? É uma vacina que está sendo aplicada em qualquer unidade de saúde, então... Quer dizer, de graça? Exatamente. Então, essa Que vacina... eu perguntei ali nos bastidores quanto que, por volta de sei R$400 quanto a exatamente. vacina, uma vacina cara. Em todo o território nacional está disponível para qualquer menina de 9 a 14 anos de Vai no posto de idade. saúde? 2 doses com intervalo de 6 meses. Para os meninos, neste momento, de 11 a partir dos 14 11. anos, com intervalo de 6 meses também. Simples assim, gente, não tem desculpa. O que a doutora está falando aqui não tem Exatamente. desculpa. Qualquer posto de saúde publicou, basta chegar lá com seu filho, leva documento, obviamente, para fazer um cadastro, uma identificação. Uma E identidade. vai lá, a vacina tem. Se não tiver naquele, vai em outro que Sim. ela está disponível. Sim. Ela está disponível aí, a vacina. Doutor Vamberto, é fácil pegar HPV? Na verdade, é uma doença que se a gente for avaliar a presença dela,
na população, o vírus ele é muito facilmente encontrado. Então, então não é um vírus que a gente tenha grandes dificuldades em encontrá-lo, porque a transmissibilidade dele ele é fácil, né? Então, a gente tem dados estatísticos mostrando que a grande maioria dos adultos, 80%, 90%, vão ter tido em algum momento contato com o vírus do HPV. O vírus ele também tem uma outra, vamos dizer assim, vantagem. É que ele também, ao mesmo passo que ele está ali presente, ele também pode, eventualmente, você não mais percebê-lo em exames sorológicos. Então, por isso que é tão fácil esse contágio, né? Mas eu vou pegar aqui o gancho do que todo mundo está falando, porque eu acho que esse é o mais importante. Esse vírus é um vírus que ele tem um grande trofismo, ele se aproxima muito de alguns tipos de celulares, de um tipo celular específico. Então, ele está muito presente em câncer do colo do útero, orofaringe, da boca, do ânus. Então, os estudos mostram que esse vírus, boca? Isso, na garganta, então ele é muito, na orofaringe, então é muito importante a vacinação. Então, por isso, a gente não deve nem tanto, obviamente, quanto mais você ter proteção individual, mais fácil, mais difícil será dele se instalar. Então, o uso de condom, camisinha, gente. Camisinha masculina ou camisinha feminina, isso obviamente vai te permitir a sua liberdade sexual sem ter nenhum tipo de preocupação com contágio, né? Se você for pegar livros, textos vão sempre referendar isso, porque hoje o mais importante é a vacina. Tanto quanto o uso do condom, que não vai evitar 100%. Então, mesmo a vacinação, juntando os dois, você vai ter uma proteção indicada para... O que já exclui a minha pergunta, que eu ia perguntar. Tomei vacina, beleza, não preciso fazer mais nada. Infelizmente, você vai ter que tomar vacina e continuar tendo as mesmas medidas. Até porque, como a doutora Helena falou, ela é uma doença sexualmente transmissível. Então, a gente não pode pensar apenas a doença sexualmente transmissível, HPV. Tem várias outras que a gente tem que evitar. Então, a vacina, ela vai focar em uma determinada, mas a proteção individual vai te dar a proteção contra as demais. Então, você toma a vacina e continua fazendo a sua proteção individual. Isso é um fato. Né? Mas a vacina ela não vai prevenir excluir outros 100% e nem nenhuma das outras doenças sexualmente transmissíveis. Perguntinhas aqui que eu fui até o público, acessei algumas perguntas, até de pessoas que trabalham aqui com a gente, e vieram algumas dúvidas assim, vocês não estranhem pelas perguntas. HPV é a mesma coisa que herpes? Não. Então, nada a ver? Não. O HPV é o vírus HPV, Os dois né? são vírus. Exatamente. Tá bom. Então, o vírus HPV é o que a gente está colocando aqui, né? Relacionado aí, que é por verrugas genitais ou até evoluindo para câncer. Agora, herpes não. Herpes, temos vários tipos de herpes. Temos até o herpes simples, que é o que dá, né? Herpes que dá, às vezes, aquelas feridinhas erupções na boca, porque essa é a conexão que fazem assim, se dá feridinha na boca e HPV também na boca, manifesta na boca, será que é a mesma coisa? Como saber qual é outro? E aí tem outros, então tem o tipo de herpes que dá lesão na boca e tem herpes genital. Exatamente. E temos o herpes zoster, que é uma outra coisa. Uma outra coisa. Então, são essas Mas você vê como é que nós confunde? Sim, aí todo mundo põe no mesmo pacote e acha que não Na verdade, é. a gente fica falando que são vírus, né? Todos são vírus. Então, herpes, o HPV, e aí pode HTLV, HIV. Sim, então, você tem um imenso um leque enorme de problemas, mas são doenças distintas. Doutora Renata, você falou sobre as duas vacinas, que uma é bivalente e a outra é quadrivalente. Do que a gente está falando? O que é bi, o que é quadri, qual que é melhor, qual que é pior, não tem melhor nem pior? O que existe é o fato de ser bivalente e quadrivalente, a diferenciação entre elas é o número de genótipos cobertos por essa vacina. Então, a bivalente são 2 genótipos do HPV e a quadrivalente, 4 genótipos.
sendo esses, o da quadrivalente, o 6, o 11, o 18 e o 16. Deixa eu ver se Falei é certo? isso. Deixa eu ver se é essa a tradução, vamos ver se eu consigo traduzir aqui. Então, o HPV, ele tem uma pluralidade de doenças que ele pode causar. Mais de isso, ó, um leque assim. 150 genótipos. Só que tem algumas delas que são mais fortes e mais presentes e que vão prejudicar mais a saúde da população, como cânceres, por exemplo. Certo. Uma cobre 2 delas e a outra, que é cobre 4 delas. Mas as duas cobrem os cânceres. Sim, Sim. as duas cobrem câncer, que é o grande objetivo. Que é o objetivo. O foco é o câncer. Agora, Exatamente. 16 e 18, né? E depois você me completa. Que são os cânceres aí, os Sim, 16 e temos 18. câncer 16 e 18, mas temos outros tipos de HPV que também dão câncer. Então, mais para frente, provavelmente mais algum tempo, ao invés de uma quadri, nós teremos uma vacina nonavalente, por exemplo, onde vai se ampliar aí uma cobertura para outros tipos de câncer. Mas neste momento, 16 e 18 já está bom. Então, por exemplo, na nossa área, é fundamental, né, para o nosso telespectador que ainda não tomaram a vacina, certo? Olha, menina, gente, a ideia é vacinar antes de ter contato com o vírus HPV. A vacina está disponível em qualquer sala de vacina. E quero só com essa sua pergunta, quando você me pergunta assim, por que talvez essa adesão esteja mais baixa? As pessoas devem se lembrar, nós entramos em 2014 com essa vacina e a primeira dose foi excelente, excelente. Todo mundo entende Quase a 100%. causa, abraça. Aí na segunda dose, que 6 aconteceu meses por depois. 6 meses depois, estávamos indo bem, mas o que aconteceu? Nós tivemos uma situação numa cidade aqui do interior do estado, onde numa escola, cerca de 10 crianças, após tomarem a vacina, a escola tinha mais de 200 crianças, mas 10 crianças após tomarem a vacina, algumas crianças sentiram dor de cabeça, enjoos, mas três meninas, né, porque na época eram 3 meninas, após a vacina tinham dificuldade de mobilidade, de andar. Né? Essas meninas foram no pronto-socorro, né, dessa cidade, foram adequadamente avaliadas e tiveram alta. Aí voltaram para casa, tudo bem. Voltaram de novo, todas não ficaram sem problema nenhum, nenhuma dessas só tiveram duas esses meninas. sintominhas. Exato, reverteram. Ficaram no pronto-socorro em avaliação, voltaram para casa. No dia seguinte, esse mesmo grupo de meninas voltaram para a escola e na escola de novo apresentaram os mesmos sintomas. Essas crianças foram avaliadas no pronto-socorro, resumindo. Essas meninas foram adequadamente avaliadas, né, porque esse quadro se repetiu mais de uma vez. Elas passaram por uma avaliação do pediatra, por uma avaliação do clínico, por uma avaliação do neuropediatra. E o que se observou? Não tinha nenhuma alteração orgânica, ou seja, e isso depois se repetiu. Tanto é que esse programa, essa situação foi parar no Fantástico. E depois que passou no Fantástico, nós tivemos 1 ou 2 meninas aqui pelo interior que repetiram o quadro. Resumindo, todas as crianças foram adequadamente acompanhadas, avaliadas. Tivemos meninas que fizeram até eletroneuromiografia, certo? Para descartar qualquer alteração. Ou seja, e aí nós encontramos na literatura uma situação chamada reação de ansiedade pós-vacina. E isso é descrito, ou seja, algumas meninas, às vezes pelo medo que a vacina, que a injeção possa causar, pelo medo da dor, ela já tem esse tipo de situação, né? E aí deixamos muito claro que isso é uma situação extremamente rara. Sempre quando a gente tem oportunidade, a gente explica que essas meninas estão excelentes, não tiveram nenhum tipo de sequela, mas isso acabou influenciando na adesão das vacinas, né? Na adesão da nossa cobertura vacinal. Você é resultado do Virou ambiente que você vive. Tá? Virou uma coisa que a gente tem falado muito, virou fake news, ou seja, tomar vacina HPV pode causar problemas, né, até de mobilidade. Então, quero aproveitar e mais uma vez deixar claro, isso não existe. Já essa vacina já foi aplicada em milhões de pessoas aí pelo mundo. Isso não existe, isso já é definido na literatura, é reação de ansiedade pós-vacina, ligado ao medo, né, que uma possível dor da aplicação possa causar. Então, vamos deixar isso de lado, né? É real, certo? Temos vírus, o vírus 16 e 18 pode causar câncer de colo do útero. A melhor forma de prevenção é tomando a vacina. É tomando a vacina. Só antes de chamar o intervalo, mais uma perguntinha para a doutora Helena.
Então, quais são as reações? Que toda vacina tem uma reação. Ó, a Não é principal paralisia, reação- né? Não, com certeza. Não é Tá paralisia claro aqui, de jeito gente, que nenhum. ela- Não fica de cama de jeito E eu, nenhum. se eu devo me preocupar com esses efeitos colaterais? Não deve, Tá. porque isso é muito claro. É uma vacina injetável, então pode dar uma dor local. E é isso que a gente observa, é isso que as meninas falam, sabe? Febre, não se observa. vômito. Não é nada disso, é mais uma dor local. E é isso que se coloca. Né? Não Gente, há que mais. que é uma dorzinha não local temos que ter contra medo. a prevenção aí, que você vai se prevenir, É fake news. Não temos que ter medo de reação pós-vacina do HPV. O que nós temos sim que ter medo é deixar de tomar a vacina, certo? Então, um aviso especial para os senhores pais, né? Tanto meninos como meninas. Não há contraindicação. Essa vacina é excelente. Gente, tem mais algumas perguntas aqui. Depois de quanto tempo que eu fui infectada pelo vírus HPV, aparece o câncer? Como é que a gente faz para curar isso sem a vacina? Tem cura? Dá jeito se eu não tomar vacina? Como é que tem tratamento para isso? Qual a frequência da gente fazer esses exames? Essas são algumas das questões que a gente vai discutir aqui no próximo bloco. Pausa para um rápido intervalo e a gente volta em instantes. O portal da Lespe está de cara nova. Agora integra toda a informação legislativa e as redes sociais, num visual moderno e atraente. O novo portal dialoga melhor com todas as plataformas, inclusive os dispositivos móveis, como celulares e tablets. Muito mais responsivo e amigável, numa mesma barra estão praticamente todas as informações da Casa de Leis. A comunicação é direta. Com um clique você acessa o Diário Oficial. Com 2 cliques, a TV Alesp. Reunião dos deputados da Comissão de Finanças. Acesse o portal da Alesp, www.al.sp.gov.br. Foco no cidadão com muito mais transparência e modernidade. Estamos de volta com o programa Em Discussão Saúde, que hoje fala sobre a vacina contra o HPV. Conosco estão a doutora Helena Sato, ela que é diretora de imunização da Secretaria de Estado da Saúde. Também aqui com a gente o doutor Vanberto Maia Filho, ginecologista e obstetra. E também conosco a doutora Renata Escatena, ela que é pediatra. No bloco anterior eu deixei algumas perguntas aqui no ar e até no intervalo aqui eu me lembrei de uma, eu falei, acho que eu já fiz, eles falaram não fez. Então vou começar por essa daqui que já gerou uma certa polêmicazinha, um certo diz que diz, vamos lá. Se eu tenho HPV descoberto pelo exame Papa Nicolau, que é aquele que todas as mulheres fazem quando já estão em idade de relação sexual, enfim. Se eu tenho ele descoberto por esse tipo de exame Papa Nicolau, eu posso ter ele na boca também? Doutor. Pode. Na verdade, o vírus ele vai ser transmitido, a via de transmissão independe de estar no sangue ou não. Na verdade, você vai ter a forma que você teve o contato. Então, se você teve relação vaginal, sexo oral, sexo anal, tudo isso são vias de contaminação. Não só do HPV, como de outras doenças. Você vai ver outras DSTs, outras doenças sexualmente transmissíveis, também tem vias distintas a depender da sua prática sexual. Então, sim, até porque ele está presente, como eu já falei aqui, em câncer do ânus, da vagina, da vulva, do colo. Como que ele se apresenta? Como é que é isso? O que é que eu sinto? O que é que eu vejo? O que é que me leva a acreditar que tem alguma coisa errada comigo? Ou eu nunca vou saber? Depende, você pode nunca saber. Mas, gente... Porque, na verdade, a gente falou é assim. aqui, como a Renata falou, você tem vários... uma genotipagem muito ampla. Então, se eu tenho, por exemplo, o contágio do 6, que me vai dar a verruguinha, então eu vou ver
mais facilmente. Beleza. Ele fica lá mais explícito. Se eu tenho um 16, 18, muitas vezes eu não tenho. Que é o do câncer. Que é o do câncer, que são os mais, hoje, o 42, 43, que são outros, que a doutora Helena Senhora, gente. também falou que um dia vai ter também algum grau de vacinação, de abrangência maior. Então, na verdade, vai depender. Se você, a gente não tem, a não ser que a gente vá pesquisar do ponto de vista no caso do HPV genital, a gente pode pegar pela vulvoscopia, pela colposcopia. Você tem mecanismos para fazer isso, iluminações que você usa lá na sua lente, diferente para poder identificar locais onde você pode ter focos. Você faz a biópsia, faz a histologia e tenta achar o vírus. Na boca é como? É afta? É ferida? Você pode ter, dependendo do grau da lesão que ele está se apresentando, você pode ter alguma mancha, alguma coisa que está lhe chamando a atenção, sangramento, que aí vai fazer com que o dentista possa ir lá e pesquisar. Uma outra especialidade. Uma outra especialidade, nada a ver aqui com o que a gente imagina, né? Nada a ver com o que a gente imagina. Dói? De quanto em quanto tempo aparece? Porque às vezes a gente está com uma lesão na boca e foi porque mordeu errado, dormiu, tem bruxismo, não sei, alguma coisa assim. Ou é uma afta mesmo. Eu não estou querendo tirar a responsabilidade desse vírus, não. Mas eu também não estou querendo deixar todo mundo desesperado a partir de agora, que está com uma afta na boca, já acha que está com HPV. Te acalma, gente. O que a gente vê ali? De quanto tempo tem periodicidade? Se aparecer uma vez, vai ficar aparecendo tipo com uma baixa imunidade, um estresse muito alto? Na verdade, assim, isso é muito importante, porque o vírus ele não necessariamente precisa o tempo todo estar se demonstrando, se mostrando ali presente. A gente então, tem que ir ao médico. A gente estava conversando agora também nos bastidores, né? Então, pacientes que têm baixa imunidade, HIV, que tem lúpus, que faz uso de corticoide. Então, essas pessoas podem ter tido um contágio lá atrás. Esse vírus ficou latente, quer dizer, o sistema imunológico conseguiu controlá-lo, mas você teve uma baixa imunidade e ele vai lá e aparece. Então, não é uma coisa que a gente precise ficar do ponto de vista assim, uma ferida, uma afta, alguma coisa. Tem HPV. Isso é uma coisa. Contudo, a mulher, o que é o mais importante, porque na verdade é o mais prevalente nos cânceres genitais, a mulher ela tem uma maior facilidade, porque, eu falei também, o ginecologista é um médico que troca figurinhas o tempo todo. É o ginecologista, talvez, que chame a atenção da mulher para uma pressão alta, para um problema de tireoide. Coronário, que não tem... O ginecologista é médico muito próximo à mulher. Então, os exames que o ginecologista se propõe a fazer rotineiramente na mulher, ele pode estar ali detectando sinais que tem alguma coisa errada. Doutora Renata, eu tenho vírus, não tenho lesão, não vi nada disso aí que o doutor estava falando. Eu posso passar esse vírus para alguém? Sim, pode. Rapaz. E aí que é a vantagem, como o doutor Vamberto falou, a vantagem desse vírus, né? Mesmo assintomático, você pode transmitir para o parceiro. Não tem que estar com ferida, nem com verruga, nem com dor, nem com prurido, nem com nada. Não. Se você tem vírus, é sua responsabilidade saber que se você não tiver nenhuma precaução, nenhuma prevenção, você vai passar esse vírus para alguém. Vai passar para alguém. Certamente ele tem um poder de infectividade muito alto. Ele é bom, né? Ele é bom nisso, ele é bom nisso. Eu preciso avisar as pessoas com quem eu estou me relacionando que eu tenho vírus? Eu preciso falar, olha, vou me relacionar com você, eu tenho HPV. Desculpa até cortar. Não, na verdade, você não precisa avisar ninguém. Até porque muitas vezes você nem sabe disso. Mas aí entra o ponto do que a gente estava falando aqui. Da vacinação, que a doutora Helena, que a Renata estão falando, da prevenção individual com o uso do condom, da camisinha masculina ou feminina, né? Não estou aqui pregando a monogamia, mas obviamente, quanto mais parceiros ou parceiras você tiver, maior vai ser a chance dessa pluralidade transmitir de forma mais fácil. Danou-se, então. Mas é porque, veja só... Porque hoje todo mundo tem uma vida sexual ativa e independente, né? Com a independência financeira, o empoderamento. Não tem mais essa de só... Mas eu não estou aqui fazendo nenhuma pregação. Todo mundo está com esse vírus, doutor? Todo mundo. É muito provável. Minha nossa. É muito provável. A gente estava falando agora exatamente isso. 80% a 85% das pessoas
tiveram ou terão o O HPV contato com o HPV. uma vez na vida. Volta essa frase. Como é que é? 80 a 85% de todos já tiveram ou terão o contato com o HPV. A notícia boa é que a maioria dos casos, a grande maioria dos casos, essa infecção, ela é clareada, ela é eliminada naturalmente com o próprio sistema imunológico. Eu tô querendo... Gente, é o seguinte que a doutora tá falando. Temos 4 pessoas aqui agora, nesse programa. Um não tem. Três tem. Um não tem. Presta atenção nisso, gente. E o problema é que esse HPV pode ficar quietinho? Pode. Ou ele pode se manifestar de todos esses jeitos. Na mulher, inclusive com câncer. Homens têm cânceres por causa do HPV? Câncer de pênis. Viu, meninos? Não, só porque Câncer parece que de tudo pênis, resvala na mulher. câncer né? de orofaringe, câncer de ânus. Então, tudo isso também mostra a importância da vacinação para os meninos e não somente para as meninas. Eu só Minha quero nossa, completar, exatamente então isso. vamos lá, Isso né? mesmo. Primeiro, calma. Tá bom. Isso que é importante. Respira. E vamos respirar. O que é mais importante? Prevenção. Sexo seguro, certo? Nem Essa vamos discutir frase, isso daqui. É gente, prevenção e acabou. Sexo seguro. O que nós já temos para fazer? Vacina. Vamos vacinar, então, as nossas meninas a partir de 9 até 14 anos e os meninos, neste momento, de 11 até 14 anos. Isso é uma questão. Tá bom. Outra coisa, não são todos os vírus HPV que serão oncogênicos. Virão cânceres. Né? Nós estamos falando basicamente 16 e 18, temos outros, mas não é a maioria, certo? Mas quando a gente fala, né, de vírus HPV, nós estamos pensando aí que a principal forma de transmissão é através da relação sexual. Então, independente se é HPV ou não, só corroborando o que já foi feito, sexo seguro, gente, isso Exatamente. é fundamental, Não tem que discutir. independente se é HPV Não ou tem que não. discutir, não tem que discutir. Temos aí as DSTs da vida, né? Temos HIV, temos outros vírus. Então, o foco, né, assim, para a gente falar na prática, é sexo seguro. Eu acho que o mais importante da nossa fala, independente de falar de vacina ou não, é mais uma vez batendo naquela tecla. Sexo seguro. Não tem Isso é discussão. importante. Tem que usar camisinha, tem que... Ah, não, mas eu conheço essa pessoa muito... Não importa. É sexo seguro. E aí, temos a vacina, que nós estamos falando de HPV. Mas a vacina, ela resolve o problema? Agora eu vou... Beijo na boca, pega HPV? Beijo na boca? Pode pegar. Mas, Eita. como eles falam, né? Tem que ser aquele beijo... Caliente? É. Ô, beijo. É porque, na verdade, quando a gente rapaz. tá... De novo, só trocando um pouquinho mais. Então, existem vários HPVs. Então, o que a gente está falando é que você que teve o contato com HPV é muito comum. Então, vai acontecer. E só também contribuindo, é óbvio que não é o foco da nossa conversa aqui, mas a prevenção individual é a prevenção para doenças muito mais graves, problemas muito maiores. Né? Então, o que a gente Essa está conversando... consciência tem que estar enraizada lá dentro, plantada e regada todos os dias, né? Entendeu? Não é uma coisa Então, só assim, em épocas. O HPV ele é muito importante, sem dúvida nenhuma. A discussão sobre ele é muito importante, sem dúvida nenhuma. Mas eu espero, pelo menos, que daqui a 20 anos esse programa aqui esteja sendo exibido como assim uma coisa que se falava em Nossa, 2018. que doença era essa? Que doença era essa? Nem sei o que é Porque isso. essa vacinação que a gente está falando aqui, talvez traga pra gente... Um futuro Impacto, né? Eu vou Tem que lembrar, impactar. seja divisora de águas, literalmente, né? Ser o câncer de colo do útero, que terceiro acomete que mais hoje, mata. eu não sei se o número é bem esse, mas entre 15 e 20 mil casos por Por ano no Brasil. no Brasil. Então a gente está falando de uma diminuição de 70% disso. A gente está diminuindo para pouco mais de 3 mil casos. A gente vai tornar um câncer... Eu sou pernambucano e Recife era até recentemente, o segundo a cidade mundialmente conhecida por ser sede de câncer do colo do útero. Não queremos esse ranking, gente. Então, Que nenhuma cidade brasileira seja nada disso daí, Então, que seja extirpado. com isso, eu acho que a gente vai caminhar de uma forma segura para diminuir rapidamente esses números. Doutora, mas eu já tô com HPV, 85% da população tem HPV, para que eu vou tomar vacina? Não, então, antes de falar de por que tomar vacina, é importante deixarmos claro que quando a gente está falando assim, HPV 16, 18 vai causar o câncer.
né? Aí depois eles me completam, mas a Renata já colocou. Não significa que todo mundo que se infectar pelo tipo oncogênico vai evoluir para câncer, certo? Isso é uma pergunta, Mas é uma isso é um possibilidade. ponto importante, mas é uma possibilidade. Não vamos querer descobrir quando mas isso senão evoluir, nós né? teremos algum telespectador, né, que sabe, pode- se infectou pelo 16 e já vai achar que vai ter Que vai morrer. evoluir para câncer, exatamente. Tá. Não são todos, certo? Porque nós temos a nossa resposta imunológica, mas também a gente não pode dar moleza. Essa é a questão, certo? Então, Tem que de ficar em novo, cima. temos que ficar em cima, temos vacina disponível e está aí, né, disponível prevenção, no né, SUS. gente? Então, nós temos, é uma geração diferente da nossa, é uma geração onde a gente está tendo essa oportunidade de impactar sobre o câncer. Que bom. E aí sim, os dados mostram, são cerca de 5 mil mortes de mulheres por câncer de colo do Que não útero precisava. no Brasil. Que não precisava. Que não precisava. Pelo menos desde então, com vacina, Sim, com esse acesso né? aí, A nossa e na ideia rede pública, isso que é mais importante. Nossa ideia, esse impacto não vai ser agora. Diferente quando a gente vacina contra o sarampo, certo? Eu vou impactar agora, certo? Agora, com A gente vai ver ali na HPV frente. vai ser um impacto mais a médio, a longo prazo. Aí Mas eu, assim, eu perguntei nossa, agora, né? Tô com HPV, se 85% da população tem, pra que eu vou me vacinar? Ajuda? Com certeza. O que ele vai Ajuda. fazer comigo? Porque é o seguinte, então, aí de novo, aí depois eles me completam, Tá. depende muito do tipo, né? Então, ó, é isso que eu queria colocar. No posto, repetindo, meninas de 9 a 14, meninos de 11 a 14. Mas essa vacina também está disponível na rede privada. Quando a gente fala Programa Nacional de Imunizações, ele está impactando em quem? Está impactando na prevenção. Na prevenção. Antes tá. Eu, Agora, Silvia, 46 anos de idade. Sim, essa Quero tomar essa vacina. Essa vacina, dependendo do laboratório, na bula é até 45 anos de idade. Ixi, tá? já estou fora da Sim, curva, né? mas off-label, ou seja, fora da bula, isso também não há contraindicação. A questão é que quanto mais cedo, melhor. Tá. Então, na bula, você pode vacinar até 26 anos, né? Você pode vacinar até 26 anos de idade. Olha lá, molecada, certo? Então, olha lá, não é moçada. só adolescente que toma. Certo? Então, Eu estou perguntando essa é a isso questão porque, importante. assim, eu estou falando do empoderamento das mulheres mais velhas, que estão solteiras, separadas ou que não querem casar com ninguém. Tem que tomar cuidado também com essa idade. A gente está focando essa moçada, porque essa moçada que vai causar um impacto aí futuro de talvez até zerar isso daí ou diminuir bastante. sim. Mas nada impede de uma mulher de 40 e tantos Sim, anos sim. manifestar e ter, enfim. Tem que tomar cuidado, né, Tem que doutora? tomar cuidado. Prevenção, orientação. Prevenção de novo. Vamos voltar a falar isso o tempo inteiro. Prevenção. Prevenção, orientar, buscar. Outra coisa que é muito importante é hoje o acesso à informação é muito fácil. As crianças, de um modo geral, acessam a internet. Então, é muito importante sempre passar os lugares confiáveis para se buscar essas informações, porque senão acaba caindo nas fake news. E aí cria-se uma movimentação em cima de algo que não condiz com a realidade. Doutora, toma anticoncepcional, tô gripada, não dá pra tomar vacina. Claro que dá, não Dá pra há tomar. nenhuma contraindicação, é uma vacina Tenho morta alergias inativada. a várias coisas. Não, é uma vacina morta inativada, não há esse tipo de Não tem essa contraindicação. desculpa, né? Tô Não. tentando dar desculpa aqui, não tem Não desculpa. tem, Eu tô não tem. tentando pensar como a população, sabe que não vai. Você queria falar alguma coisa, doutor? Eu queria só complementar, porque na verdade a vacina ela vai estimular o teu sistema imunológico contra o vírus. Como a gente falou, o vírus vai estar presente se você tiver um sistema imunológico mais preparado para o vírus que está ali, melhor. Então, mesmo que você tenha tido a verruguinha vaginal, que você já tenha tratado, ou que você tenha, você sabe, você tem o conhecimento que você tem, é importante você tomar porque você vai melhorar seu sistema autoimune. Assim como a gente falou aqui, não é porque eu tenho que eu vou ter o câncer. E eu tomando a vacina, eu vou diminuir ainda mais a ação desse vírus em cima das células que levarão ao câncer e vai diminuir ainda mais a minha chance de ter problema. Então, a vacina é hoje, inclusive, considerada uma das vacinas para adultos. Você deve tomar. Você vai estar se protegendo. Como você falou, as pessoas se separam, as pessoas têm outros relacionamentos, as pessoas hoje temos uma vida muito plural. Sim. E isso é muito importante para homens. Ninguém tá pedindo para não ter mulheres. essa vida. Tem Isso a sua aí. independência sexual, mas vai com calma, vai com cuidado. Doutora, resvalando lá naqueles números lá, que 60% aderiram na primeira dose, Sim. aí cai para 40%, daí meninos, cai mais ainda. Tem uma pergunta aqui, se adolescente de 11 a 13 anos de idade não tomou a primeira dose, ele ainda pode tomar? Pode. Então Pode. vamos lá.
No programa, nós estamos falando do chamado esquema estendido, ou seja, 2 doses com intervalo de 6 meses. Então, a idade máxima para estar nesse esquema é até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Tá bom. Então, quero a menina ou o menino que chegarem, né, posteriormente, mas no máximo no programa até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Se não particular. Se não, exatamente. Se não é mas dá particular, tempo, pelo gente, dá programa, tempo, dá super tempo. Se eu tomei a primeira dose e não tomei a segunda depois de 6 meses, posso tomar depois desse prazo? Até quando eu consigo tomar a segunda dose? Pode. A gente fala assim que o grande parceiro do programa de imunização são as células de memória. O que são as células de memória? São aquelas pessoas que não vieram com 6 meses, mas que virão depois, né? O ideal é fazer com 6 meses, mas que vierem depois dos 6 meses, eles poderão sim tomar a vacina, porque o vírus, a vacina do HPV estimula as famosas células de memória, ou seja, já registrou o organismo, já tem um registro que aquela vacina foi aplicada. Então, se ela tomar depois dos 6 meses, aquela dose posterior vai valer. Mas se ficar só na primeira dose? Só na primeira dose, não. Tem que tomar as 2 doses. Não vai ter, você não está protegido. Principalmente que nós estamos usando o chamado esquema estendido. O esquema de 2 doses. Uma dose tem só. Tem que ser as 2 não doses. Vai fazer não verão. tem essa de, então, mamãe e papai, Exatamente, vamos lembrar aí, anotar, bota para despertar no celular. Ó, daqui 6 meses, daqui tal dia. Doutora Renata, qual a frequência que a gente deve fazer os exames aí para saber se tem, não tem, se está com... E qual é o tipo de exame? De sangue? O exame, o ginecológico, acho que o Dr. Vamberto consegue até falar com mais propriedade. O Papa Nicolau, né, que é um exame aí de triagem super importante. A mulher vai fazer isso pro resto da vida. Né? Pro resto da vida, precocemente, a partir do momento que o ginecologista indicar. E a frequência também vai variar aí dependendo de cada caso. E dependendo de cada caso, também pode ser que haja necessidade de outros exames complementares e mais específicos. Agora, só tem tratamento para vacina contra o HPV? Eu digo, e camisinha, assim, peguei o HPV, tô com ele, manifestou, dá para ter outros tipos de tratamento? Eu não sei, tô pensando assim, antibióticos não, quimioterapia, não sei, enfim. Isso é bem interessante, porque na verdade, veja só, você ter o que foi falado aqui, você ter a presença do vírus, não indica dizer que agora eu tenho que tomar remédio. E o que vai fazer o bichinho acordar ou não? O seu estado imunológico, como você é tudo se muito porta. fácil para eles, né? Não, é porque na verdade, isso é muito interessante. Você fez uma pergunta que eu acho bem interessante. Detectei, porque na verdade o ginecologista vai ver vulvoscopia, colposcopia, Papa Nicolau, qualquer exame de que você vai fazer ali genital, você pode ter indícios que você tem uma verruguinha, alguma coisa que chama atenção. Muitas vezes você tem esse vírus e não vai saber, porque você nem faz análise para todas as 150 cepas. Tá. Né? Então você vai... 150. Se acredita que são mais até, não acredito, já chega até 200. Mas olha HPVzinho eficiente, hein? Pelo amor de Deus. Mas o fato é que o tratamento, por exemplo, para as cepas 14, 16, 18, a gente nem faz nada. A gente vai acompanhar. Você vai acompanhar com exames de rotina, que é o que a gente acabou de falar. Se eu tenho a presença da verruga, do condiloma, lá que foi visto pelos outros sorotipos, aí você tem tratamento com ácido, você tem imunomoduladores, hoje tem imunomoduladores bem interessantes, que já tratam e evitam a recidiva. Então, dá para você fazer, mas a presença do vírus não é indicativa de nem precisar de colocar uma placa, eu não posso fazer mais isso ou aquilo. Pelo contrário, você vai ter que tomar cuidados individuais e buscar vacinação para tentar melhorar, sempre manter sua imunidade boa e diminuir a chance desse vírus no momento aparecer. Quais os sintomas do câncer de colo de útero? Porque a gente está falando dos sintomas do HPV, mas é o HPV que causa o câncer de útero. Quais são os sintomas que a mulher deve falar? Opa, o câncer do colo do útero, quando ele está muito já avançado, muito visto, são as feridas realmente vegetantes no colo do útero. Já está muito avançado. Por isso que é tão importante. Vai ao médico. Assim, é mantra, tem que ficar vai ao médico. Na verdade, mas posso falar uma coisa assim, eu me sinto muito bem em falar isso, porque eu vejo que as mulheres normalmente têm o seu médico. É muito se eu falar aqui, cada uma vai provavelmente ter o seu médico que tem uma proximidade maior e que ele vai estar ali trocando figurinha para chegar nesse melhor diagnóstico.
entendeu? Mas é uma doença que tem um tempo para aparecer muito longo, e quando ela dá realmente os sintomas, é porque você já tem alguma coisa muito mais avançada. Aproveitando que a gente tem práticas ao longo do ano de prevenção do câncer do colo do útero, prevenção do câncer de mama, depois vai ter o câncer de próstata em alguns meses do ano. Isso é importante para lembrar que você precisa estar o tempo todo vigilante sobre o seu corpo. Porque quando você tem alguma coisa... O melhor médico da gente é a gente mesmo, né? Que você fala, Exatamente. tá com uma dorzinha, tá com um negocinho diferente. A gente tem alguma campanha, doutora Helena, falando sobre HPV? Alguma campanha, eu digo assim, nós temos o Outubro Rosa do câncer de mama, temos o Setembro Amarelo sobre suicídio, temos, enfim, várias cores para vários meses para chamar a atenção. A gente tem alguma coisa em políticas Não. públicas? Não Para temos. HPV não, Não mas acho que é uma temos. coisa que a gente tem que pensar, com Eu acho uma certeza. boa ideia. Ó, e fica a dica, Uma então, aqui excelente para a Assembleia ideia. Legislativa de São Paulo, Exatamente. que pode fazer... às vezes a gente pensa que é Exatamente. bobeira essas campanhas, ou falar o dia do HPV, ou o mês do HPV. Não é só para cantar parabéns, gente, para a doença. Com Fala assim, para que eu vou querer saber do dia do HPV? É para que haja uma comoção em todos os meios, saúde, mídia, jornalismo, para a gente falar do assunto, ou para a gente fazer campanhas do assunto, para ter um folderzinho, alguma coisa ali, um papel que a gente distribua para as pessoas, falando, nossa, você conhece isso? Sabe o que é? Vai ao médico, vai dar uma... É isso que a gente coloca um dia para se lembrar disso, ou uma semana, ou um mês com uma cor. Tá aí, deputados, temos 94 deputados aqui que são exatamente essas pessoas... hábeis e aptas para poder fazer isso daí. E a gente não tá falando que é de tão importante. E a gente não está falando de um câncer incomum. A gente não está dialogando aqui, trazendo um câncer que... Raro. Não, a gente Não, tá não. falando uma coisa que é extremamente comum, que acomete muito a nossa população, que a gente ainda tem uma Que população... mata, é o terceiro que mais mata. É o terceiro que mais mata. Nós estamos falando de uma população ainda extremamente carente em acesso à saúde. Então, isso é uma ideia muito salutar. Pra vir falar disso. Eu acho fantástico. A doutora mais a pediatria ali, mas é médica. Todo câncer de colo de útero é provocado pelo HPV? Todo câncer de colo de útero é provocado pelo HPV? Se eu tenho câncer de colo de útero, é porque eu tenho HPV? Sem dúvida nenhuma. Eita! Sem dúvida nenhuma. É vírus. Você viu? É vírus. Gente, então mega pode é ser o vírus- prevenido isso é o daí. Eu não vírus- preciso ter câncer de colo de útero. É o vírus de porta de entrada. É o vírus que dá mais... A entrada do câncer é por ele. Olha, muitíssimo obrigada pela participação. O tempo, ó, voou. E deixo aqui o convite para que a gente volte a discutir esse assunto mais vezes, com outras perguntas que ficaram aqui em aberto. Enfim, eu acho que a gente merece ter mais um programa em breve falando sobre HPV, sobre câncer de colo de útero e com todo esse timaço aqui. Muitíssimo obrigada a cada um de vocês. Obrigado também. Obrigada Obrigada. mesmo, gente. Bom, o programa Em Discussão Saúde fica por aqui. Super obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau. Vale a pena.